Olá, colegas, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Previdenciário após a reforma. Na aula anterior, nós começamos a falar sobre os segurados obrigatórios da Previdência Social. Tratamos, então, dos segurados empregados e os segurados trabalhadores avulsos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os contribuintes individuais e os segurados facultativos, de maneira que a gente possa aí ver toda a matéria de Direito Previdenciário ao longo de nossas aulas. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, saiba que nós estamos numa sequência de vídeos de um curso completo de Direito Previdenciário absolutamente gratuito. Eu só peço que você faça a sua inscrição no canal, ative o sininho de notificações para acompanhar nossos vídeos, nossa série de vídeos desde o início, ok? A aula de hoje, como eu disse, segurado da Previdência Social, contribuinte individual e o segurado facultativo. Quem é o contribuinte individual? Quem é que a gente considera como segurado obrigatório da Previdência Social do tipo contribuinte individual? Nós temos dois tipos de contribuintes individuais. O primeiro eu vou chamar de autônomo. Toda vez que eu me referir ao contribuinte individual autônomo, você saiba que esse contribuinte individual é aquele trabalhador que exerce atividades profissionais eventuais, ou seja, para execução de uma tarefa específica, portanto, diferente do segurado empregado, em que o trabalho é não eventual. Ele exerce atividades específicas, eventuais, portanto, para pessoas físicas. Então, o autônomo é aquele profissional liberal que exerce a sua atividade para uma pessoa física. Um advogado, quando é contratado por um cliente, pessoa física, ele está na condição de profissional liberal, ele está na condição de contribuinte individual da Previdência Social. Qual a grande importância aí da distinção entre o trabalhador autônomo e o trabalhador prestador de serviço, que a gente vai falar daqui a pouco? É porque o recolhimento da contribuição previdenciária desse trabalhador, normalmente é 20% do salário de contribuição, ele está a cargo do próprio trabalhador. Eu não posso exigir que o meu contratante, pessoa física, faça o recolhimento da contribuição previdenciária. Quem deve fazer o recolhimento da contribuição previdenciária do autônomo, daquele contribuinte individual que preste serviço a uma pessoa física, é o próprio autônomo, é o próprio trabalhador, ok? Já o prestador de serviço ele é contratado por uma pessoa jurídica. Ele também exerce uma atividade eventual, ele também executa uma tarefa específica, ele é contratado para executar uma tarefa específica. Porém, a atividade profissional dele, a contratação dele é por uma pessoa jurídica. Isso tem implicações. O valor que ele recebe de remuneração dessa pessoa jurídica compõe a base de cálculo da contribuição patronal, daqueles 20% que a empresa deve recolher para o INSS. Então, a folha de pagamento, que é a base de cálculo da contribuição patronal da pessoa jurídica que contrata o contribuinte individual, é composta por folha de pagamento de salário dos seus empregados, mais a remuneração do contribuinte individual. Então, a empresa já vai recolher, além do pagamento que é feito para o contribuinte individual, ela recolhe por conta própria 20% do que ela paga para os seus empregados e para o contribuinte individual. Já o contribuinte individual, prestador de serviço, ao invés de pagar a alíquota de 20% para o INSS sobre o seu salário de contribuição, ele paga apenas 11%. E aí tem mais. Esses 11% não são recolhidos diretamente por ele, é a empresa que faz esse recolhimento. Então, no momento de efetuar o pagamento ao contribuinte individual, já há o desconto de 11% da contribuição previdenciária que a empresa irá fazer o recolhimento para os cofres da Previdência. Observe, ela é a responsável tributária por fazer o recolhimento da contribuição previdenciária do trabalhador
contribuinte individual, do prestador de serviço. Ah, professor, e se a pessoa jurídica que contratou o contribuinte individual for isenta da contribuição patronal? Imagine que é uma associação sem fins lucrativos, que é uma entidade beneficente sem fins lucrativos. Ela não faz o recolhimento da contribuição patronal, aquela que incide sobre os salários e sobre o pagamento do contribuinte individual. Esse contribuinte individual, prestador de serviço, vai ter que recolher a uma alíquota de 11%? Não, ele vai recolher exatamente a mesma alíquota do autônomo. Então, só o que justifica o pagamento de uma alíquota menor ao prestador de serviço é o fato de que a empresa que o contrata, a pessoa jurídica que o contrata, faz o recolhimento da contribuição patronal. Sempre que a pessoa jurídica que contrata o trabalhador contribuinte individual para executar um serviço for isenta da contribuição patronal, esse prestador de serviço, ainda quando contratado por uma pessoa jurídica, terá que fazer o recolhimento da contribuição de 20% sobre o seu salário de contribuição. Ok? Essa distinção é muito importante entre o autônomo e o prestador de serviço e às vezes é negligenciada um pouco pela doutrina. Ok? Importante essa observação sobre essa diferença. Além disso, existem situações que são enquadradas na condição de contribuinte individual. Assim como a gente viu na aula passada as situações de enquadramento dos trabalhadores na condição de empregado, nós teremos que ver também o enquadramento de trabalhadores na condição de contribuintes individuais para sanar todas as dúvidas relativas a esses trabalhadores. Primeira observação é acerca do produtor rural ou do pescador. O produtor rural, pessoa física, ele é tratado como um contribuinte individual desde que ele não seja um segurado especial. Como assim, professor? Está confuso isso. O segurado especial é uma categoria específica de segurados que nós vamos tratar aqui, que exerce a sua atividade de produção rural em regime de economia familiar. O que é o regime de economia familiar? É aquele regime no qual o trabalhador ou exerce a sua atividade sozinho na terra ou apenas com o auxílio dos familiares, sem, portanto, contratar empregados permanentes. Ele não tem pessoas que trabalham para ele o ano todo. Além disso, a terra, quando se tratar do produtor rural, não pode ser maior do que 4 módulos fiscais. Ou seja, tem que ter um tamanho, esses módulos fiscais, o tamanho deles é fixado por município, né? Cada município tem o seu tamanho, levando em consideração a fertilidade da terra. Se ele exerce a sua atividade em uma terra de até 4 módulos fiscais e não tem empregados permanentes trabalhando para ele, ele está no regime de economia familiar, ele é um tipo diferente de segurado da Previdência. É o segurado especial, que será objeto da nossa próxima aula. Então fiquem atentos aí que nós vamos falar especificamente sobre esse trabalhador rural. Além disso, o pescador, obviamente o pescador não tem o limite de terra, do tamanho de terra, mas o pescador que exerce a sua atividade sozinho ou apenas com auxílio da família, sem empregados permanentes, ele também é considerado segurado especial. Qualquer outra situação de um produtor rural ou de um pescador que não se adeque a esses requisitos para serem considerados segurados especiais, imagine um fazendeiro, né, alguém que tem uma grande terra, um pescador que usa empregados permanentes para trabalhar para ele, todas essas situações vão enquadrar esse trabalhador como contribuinte individual. Ele não é segurado especial. E, diferentemente do segurado especial, o contribuinte individual recolhe sua contribuição sobre um salário de contribuição. O segurado especial recolhe a contribuição sobre a comercialização da produção. Então, existe uma diferença entre o contribuinte individual e o segurado especial. Por isso, a importância de eu definir se esse produtor rural ou esse pescador exerce sua atividade ou não em regime de economia familiar, que a forma de contribuição para a Previdência será diferente.
Enquanto o contribuinte individual recolhe sobre o salário de contribuição, o segurado especial é sobre a comercialização da produção. Ok? Então, o produtor rural ou o pescador que não se enquadre na condição de segurado especial será necessariamente contribuinte individual. O garimpeiro. O garimpeiro ele é considerado contribuinte individual ainda que ele sobreviva da produção da extração mineral. Houve uma polêmica aí, porque inicialmente a Lei 8213 tentou enquadrar o garimpeiro como segurado especial. Porém, a nossa Constituição não permite que haja outras tributações sobre a produção do ouro, né? O ouro, como é um lastro financeiro importante, a nossa Constituição não permite que incida mais de uma tributação sobre a sua produção. Então, o garimpeiro foi deslocado para a condição de contribuinte individual. Ele paga sobre um salário de contribuição. Ele define o seu salário de contribuição e faz o recolhimento da contribuição previdenciária. Ministro de confissão religiosa de vida consagrada. São os padres, pastores. É uma situação inusitada que às vezes gera um pouco de dúvida. O padre ou pastor, ele não é empregado da igreja. Ele não está ali na condição de empregado. Ele é um contribuinte individual. Ele deve recolher para a Previdência 20% do salário de contribuição. Ele não recolhe nas alíquotas de empregado, né? Nós temos alíquotas diferenciadas a depender da remuneração do empregado. E essa contribuição fica a cargo da pessoa jurídica. No caso das igrejas, elas são isentas da contribuição patronal e o recolhimento tem que ser a cargo do ministro de confissão religiosa ou de vida consagrada, que recolhe na condição de contribuinte individual, certo? Então, se houver alguma dúvida sobre o enquadramento de um padre, um babalorixá, um pastor, né, um bispo, em relação à igreja, ou ao instituto ao qual ele presta serviço, ele não é empregado, ele é contribuinte individual para a Previdência. Ok? O brasileiro empregado de organismo internacional do qual o Brasil faça parte. Observe que, nesse caso, é um brasileiro que foi contratado por um organismo internacional para prestar serviço no exterior. Se ele é brasileiro, é contratado pela ONU, Organização das Nações Unidas, para prestar serviço no exterior, e o Brasil faz parte da ONU, ele é contribuinte obrigatório do regime geral de previdência social na condição de contribuinte individual. Agora tem um asteriscozinho aqui, que eu coloquei, que é uma observação. Se esse organismo internacional já oferece um regime próprio para esse trabalhador, ou seja, se tem um regime específico de aposentadoria para esse trabalhador que vai exercer suas atividades fora do Brasil, então ele está dispensado do recolhimento da contribuição na condição de contribuinte individual. Ok? E por último, o empresário. O empresário, a figura do empresário é uma figura muito ampla. Nós temos um conceito extremamente amplo de empresário. Toda aquela pessoa que não está na condição de diretor empregado, que não foi contratado mediante as regras da CLT, para exercer as suas atividades numa pessoa jurídica, e aí vale para o sócio cotista, o sócio administrador, vale para o síndico de um condomínio que é remunerado, né? O síndico do condomínio pode ser remunerado, por exemplo, com isenção da taxa condominial, né? Todas essas pessoas que exercem atividades de administração e são remuneradas pela administração que fazem dos seus negócios, são considerados empresários, portanto, contribuintes individuais, certo? A definição é bem grande: o titular de firma individual urbana ou rural, diretor não empregado e um membro de conselho de administração, de sociedade anônima, de sócio solidário, sócio de indústria, sócio gerente, sócio cotista. Então, são várias conformações empresariais em que a figura do administrador, a figura do sócio, é considerado empresário para fins previdenciários e, portanto, está enquadrado na condição de contribuinte
individual. Observe que aqui nós podemos enquadrar também o MEI, o microempreendedor individual. Ele está na condição ali de empresário, ele exerce a gerência do seu negócio. Apesar de ser uma firma individual, né, ele próprio, ele só pode ter um empregado, ele está na condição de empresário e, portanto, recolhe para a Previdência como um contribuinte individual, inclusive com vantagem de alíquotas, né? A alíquota do microempreendedor individual, ele está dentro do sistema de inclusão previdenciária, ele pode recolher numa alíquota menor, 5% sobre um salário mínimo, certo? Pagando essa alíquota, ele tem direito a todos os benefícios previdenciários após a reforma, ok? São também contribuintes individuais. Para tirar algumas dúvidas, o Decreto 3.048 traz algumas observações sobre alguns contribuintes individuais. Primeiro, o condutor autônomo de veículo rodoviário e seu auxiliar. Motorista de caminhão, por exemplo, fretista, né? Aquele que trabalha por frete, e o seu auxiliar. Ambos são contribuintes individuais. E eles recolhem de maneira diferenciada sobre o valor do frete. Um motorista que contrata um frete, por exemplo, de R$10.000 para transportar uma mercadoria, o recolhimento da contribuição dele não é em cima dos R$10.000, ou em cima do limite teto aí da Previdência. Ele é em cima de 20% do que ele contratou do frete. Então, se ele contratou o frete de R$10.000, a mão de obra dele, a remuneração dele é apenas R$2.000, porque é 20% de R$10.000. É em cima desses R$2.000 que vão incidir a alíquota da contribuição individual. Ou seja, ele paga 20% de 20% do valor do frete. Okay? Nesse caso, ele vai pagar R$400 de contribuição previdenciária. E contribuição na condição de contribuinte individual. A mesma coisa o seu auxiliar. Ambulante. O ambulante é aquele trabalhador, né, que trabalha na rua ou de porta em porta. Esse trabalhador ambulante também é considerado contribuinte individual, né? Ele paga a alíquota como se trabalhador autônomo fosse. É um trabalhador autônomo. O cooperado que presta serviço a terceiros. É aquela situação da cooperação de serviço, né? A cooperação que presta serviço a terceiras pessoas. Esse cooperado, em relação à contratação desse terceiro, ele recolhe como contribuinte individual. É diferente da cooperativa de produção, na qual ele produz e entrega a sua produção para a cooperativa. Nesse caso do cooperado que presta um serviço para fora e recebe por fora, então, valores relativos à prestação de serviço, ele está na condição de contribuinte individual. A diarista, né? A diarista, ela não pode ser enquadrada na condição de empregada doméstica, né? O serviço dela é eventual. Segundo as regras lá do contrato de emprego, o trabalho da diarista é um trabalho eventual, né? Sendo eventual, ela só pode ser enquadrada na condição de contribuinte individual, não de empregada doméstica, apesar das características serem as mesmas do trabalho do contrato de emprego, né? A única diferença está no fato de ser um trabalho eventual, mas deve ser prestado na residência da família, sem finalidade lucrativa, ok? A única diferença é a eventualidade do trabalho da diarista. Titular de cartório, mesmo aquele que é remunerado pelos serviços que presta, não é remunerado pelo Estado, ele é considerado contribuinte individual. O feirante, aquela pessoa que vende a sua produção na feira, é considerado também contribuinte individual. O pedreiro, né, aquela contratação do pedreiro para edificar algumas obras, também considerado contribuinte individual. E o médico residente. O médico residente também deve ser considerado contribuinte individual. Por fim, vamos falar sobre o contribuinte facultativo, né? Aquele segurado que não precisa contribuir para a Previdência, ele não é obrigado a contribuir para a Previdência, mas ele contribui como uma forma de ter direito, de se garantir em relação aos direitos a benefícios previdenciários e à proteção previdenciária como um todo. Quem é que pode ser contribuinte facultativo? Primeiro, deve ser maior de 14 anos. É uma observação importante.
Se você vai ler o Decreto 3048, o Decreto 3048 fala apenas do maior de 16 anos, mas o que vale na hipótese é a lei. E a lei determina que é o maior de 14 anos que pode ser contribuinte facultativo, ok? Essa é uma exigência. Além disso, uma observação com relação ao servidor público, aquele servidor ocupante de cargo efetivo, que tem um regime próprio de previdência, ele não pode contribuir na condição de facultativo para o regime geral de previdência social. Então, imagine um servidor que quer ter 2 benefícios previdenciários. Então, além de contribuir para o regime próprio, na condição de servidor, ele decide, vou pagar o INSS por fora. Eu não exerço nenhuma atividade obrigatória, que me torne segurado obrigatório da Previdência no regime geral, mas eu vou contribuir como facultativo. E essa contribuição como facultativo vai me servir para uma futura aposentadoria. Isso não pode acontecer. Proibição constitucional. O servidor ocupante de cargo efetivo com regime próprio de previdência está proibido de contribuir como segurado facultativo. Então, você exclui do rol de segurados facultativos o servidor ocupante de cargo efetivo que tem um regime próprio de aposentadoria de previdência. Podem ser também contribuintes facultativos o estagiário, você que é estagiário, sua atividade não é considerada uma atividade profissional, mas sim uma atividade pedagógica. Se você recebe uma bolsa em decorrência desse estágio, você pode destinar uma parte da bolsa para o recolhimento previdenciário, para começar a contribuir para a Previdência e acumular tempo de contribuição. A dona de casa também pode contribuir para a Previdência. Nesse caso, a dona de casa está no regime de inclusão previdenciária, então a alíquota dela é menor, ela pode recolher apenas 5% para a Previdência Social e terá direito aos benefícios previdenciários após a reforma. O síndico não remunerado, porque a gente viu que o síndico, quando ele é remunerado, mesmo que indiretamente, mesmo que na forma de isenção da taxa condominial, ele é contribuinte obrigatório, ele é contribuinte individual da Previdência Social. Mas quando ele não recebe absolutamente nada para exercer a condição de síndico, ele pode contribuir na condição de facultativo. Além disso, bolsista, qualquer bolsista que receba bolsa de estágio, bolsa de incentivo à pesquisa, todas essas atividades têm caráter pedagógico. Essas atividades de caráter pedagógico que recebem algum tipo de bolsa, algum tipo de estímulo, podem ensejar aí a necessidade de enquadramento, é voluntário, mas a vontade de se enquadrar como segurado facultativo da Previdência Social, ok? Bom, pessoal, terminamos então o tema de hoje. Falta apenas falar sobre os segurados especiais, que nós iremos tratar na próxima aula. É uma aula um pouco mais extensa, porque vai falar sobre a condição do trabalhador rural. Então a gente vai destacar aqui, vai fazer uma aula à parte, especificamente falando sobre o segurado especial e aquelas características de enquadramento na condição de segurado especial e aquelas situações que impedem o enquadramento na condição de segurado especial, a fim de que esse trabalhador possa no futuro receber um benefício de aposentadoria rural, que tem algumas vantagens, algumas características. Então é importante a gente conhecer as nuances desse enquadramento na condição de segurado especial, ok? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, deixem aí seus comentários, façam sua avaliação aí do nosso vídeo. Não se esqueçam de fazer a inscrição, se você quer acompanhar o curso até o final, é importante fazer a inscrição, porque você recebe a notificação dos novos vídeos, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.